Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo e enfim o Vasco se aproximou do seu diretor executivo para o ano de 2022. A gente vai trazer novidades sobre esse assunto, um diretor que atualmente está no Ferroviário de São Paulo, está muito perto de fechar com o Vasco da Gama e ser aí o primeiro profissional desse novo departamento de futebol para o ano que vem. Além disso, falar sobre Paulo Roberto Falcão. No início do ano foi muito comentado sobre a possibilidade do Falcão aí estar presente na diretoria do Vasco da Gama, sendo o VP de futebol. As coisas acabaram não acontecendo, mas ontem, em entrevista ao canal Atenção Vascaínos, ele revelou se houve ou não conversas com o atual presidente do Vasco, Jorge Salgado, para que isso acontecesse, para que de fato o Paulo Roberto Falcão, ídolo aí do futebol brasileiro, estivesse presente na pasta de futebol do Vasco da Gama. E além disso, é claro, trazer muitas outras novidades, falar sobre Dorival Júnior ontem, que ele que deu uma entrevista a um canal aqui do YouTube falando que voltaria para o Vasco. Ele falou sobre essa situação, se realmente voltaria a treinar o clube, se teve proposta já do Vasco da Gama, revelando aí alguns bastidores sobre o que está acontecendo atualmente dentro do clube. Então o vídeo está repleto de novidades para você, torcedor, e é claro, você não pode perder. Então se você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, ainda não é inscrito, não perca tempo, já se inscreva no nosso canal, a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento e também deixe o seu like e o seu comentário sobre o que você acha do Dorival Júnior, atual técnico que está livre no mercado, chegando para o Vasco no ano de 2022. Deixe a sua opinião aqui embaixo, eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, que é por isso que a gente está aqui, e começar falando sobre a partida de sexta-feira contra o Remo. Rapidamente falar sobre esse jogo que infelizmente não vale nada para o Vasco, mas pelo contrário vale muito para a equipe do Remo. O Remo atualmente que está na 16ª posição, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento e é uma partida de realmente vida ou vida para o Remo. O Remo precisa vencer esse jogo para sair dessa zona da degola. Então vai dar o máximo nessa partida contra o Vasco, vai se entregar para conseguir a conquista dos 3 pontos, que praticamente livra o Remo da queda da Série C do Campeonato Brasileiro. Então realmente é uma situação preocupante, porque há 2 rodadas atrás o Vasco enfrentou o Vitória numa situação muito parecida com a do Remo de sexta-feira. E a grande dúvida é, será que vem mais um jogo complicado para o Vasco por aí? Mais humilhação, mais uma vergonha, porque é isso que infelizmente o torcedor vascaíno pensa quando está enfrentando as equipes dentro de São Januário. A que ponto que o nosso clube chegou? E o Vasco contará com alguns retornos. Eu não falo reforço porque não são jogadores bons o suficiente para reforçar a equipe, mas são retornos. Germancano e Gabriel Peck retornam da suspensão, acabaram não viajando para Goiânia porque levaram o 3º cartão amarelo contra a equipe do Vitória em São Januário. Além deles dois, o Bruno Gomes também retornará a equipe, ele que ficou de fora dessa última partida contra o Vila Nova devido a alguns problemas pessoais, e além dele também retorna Marquinhos Gabriel, Zeca e John Sanches. O Marquinhos Gabriel que ficou de fora por causa de um problema no tornozelo e o Zeca e o John Sanches que apresentaram um desconforto muscular. Vasco e Remo, sexta-feira, às 7 horas da noite, jogo aí com capacidade para 4.500 torcedores, a carga máxima de ingresso que foi colocada à disposição para o torcedor vascaíno esperar, Vasco vença e não faça vergonha, porque realmente é o mínimo vencer do Remo dentro de casa, independente se vale ou não alguma coisa para o restante do campeonato. E agora, falar sobre Dorival Júnior. Para quem não sabe, o Dorival Júnior foi o técnico que levou o Vasco à elite do futebol brasileiro novamente, lá na primeira queda, no ano de 2008, o Vasco caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na sua história e subiu logo em seguida em 2009, com Dorival Júnior sendo o treinador. Em entrevista anteontem, durante essa semana, aí na segunda-feira, ao canal Flow Esporte Clube, aqui do YouTube, ele foi perguntado se voltaria para o Vasco. Ele que está atualmente livre no mercado e toda a janela envolvendo a chegada de um novo treinador do clube, algo que infelizmente é rotineiro dentro do Vasco, acontece mensalmente praticamente, o Vasco tem um novo treinador, é realmente algo inacreditável também que acontece dentro do nosso clube. Esse ano o Vasco já teve
no início o Vanderlei Luxemburgo, né, antes de começar essa nova temporada, Marcelo Cabo, Lisca e o Fernando Diniz. 4 treinadores em menos de um ano. Em todas as janelas da chegada de um novo treinador, o nome do Dorival Júnior é muito comentado no meio da torcida e muito especulado dentro do Vasco. E ontem ele falou sobre isso. Ele disse que estaria com certeza à disposição do Vasco para treinar os Gigantes da Colina no ano de 2022. E ontem aí, a página vascaínos.net, através do jornalista Fábio Torres, entrou em contato com o Dorival Júnior, né? Já que foi um assunto que repercutiu muito aí nos bastidores de São Januário e no meio da torcida vascaína. Foi perguntado a ele se já houve alguma sondagem por parte do Vasco da Gama para a próxima temporada. Ele disse de imediato que até o momento não houve nada, o clube não contactou para saber da próxima temporada. Ele disse o seguinte sobre o que ele falou durante a entrevista, durante o podcast. Abre aspas, falei aquilo no podcast no sentido de demonstrar carinho pelo clube, sem nenhuma conotação, ou seja, dando a entender que ele realmente só falou porque ele gosta muito do Vasco, quis demonstrar carinho à torcida, mas até o momento não há nenhuma negociação envolvendo Dorival Júnior e o Vasco da Gama. Vamos esperar, o Vasco realmente ainda não está pensando seriamente no treinador, pois o primeiro objetivo é a contratação de um diretor executivo, nome esse que já está muito próximo de ser anunciado, como eu já falei no início do vídeo. A gente vai falar quem é esse nome durante o restante, né, desse conteúdo. Mas antes, gostaria de falar aqui sobre Paulo Roberto Falcão. Falcão aí um ídolo do futebol brasileiro, conquistou aí vários títulos pelo Internacional, o clube onde ele realmente se destacou mais aqui no nosso futebol, tem passagens por Copa do Mundo, como jogador e como treinador, inclusive durante o momento em que ele foi treinador da seleção brasileira, no ano de 90, tinha como uma das pessoas, um dos dirigentes da seleção naquela época, o atual presidente do Vasco, Jorge Salgado, e até mesmo por causa disso os dois criaram um laço forte de amizade, e isso fez com que no início do ano fosse muito comentado sobre a chegada do Paulo Roberto Falcão como vice-presidente do futebol, cargo esse que atualmente não tem dentro do nosso clube. E ontem, o próprio Falcão fez uma participação numa live do canal Atenção Vascaínos, aqui do próprio YouTube, e foi aproveitada a oportunidade por meio, né, das pessoas que fazem parte, dos integrantes desse canal, a perguntar para o Falcão se realmente ele, né, teve um convite oficial por parte da atual diretoria para ser o VP de futebol nesse início do ano. Ele respondeu de maneira óbvia e clara o que aconteceu. E além disso ele respondeu, se tivesse, você aceitaria? E a resposta vai ficar com vocês. Então eu repito a pergunta que o integrante lá do canal fez ao Falcão. Falcão, se tivesse um convite para você ser o gestor, o CEO, o VP de futebol do Vasco, você aceitaria? Não, nós falamos várias vezes naquele período, mas nunca houve assim um convite oficial, tá? Então, assim, eu sempre digo para os clubes que me procuram, né, infelizmente não foram poucos, quando fazem, eu digo, olha, eu gosto de treinar, eu gosto do dia a dia. Se você olhar aqui, devo ter aqui 200 livros de tática italiana. Então, assim, eu abri para essas duas situações, mas eu não tive nenhum convite oficial do Vasco, sendo direto do que tu me perguntou. Não tive nenhum convite, tá? Do Vasco direto para trabalhar no Vasco. Eu não sempre estou disposto a escutar, desde que se sente numa mesa, que se estabeleça. E aqui eu não estou falando diretamente, viu, gente, para o Vasco, falando de modo geral, tá? De modo geral. Então eu gosto de saber o projeto. Onde é que vocês querem chegar? Então, rapaziada, como vocês viram, eu vou ser sincero, achei muito que ele falou nas entrelinhas ali, com muito cuidado, muita cautela. Parece que de fato nada oficial aconteceu, mas as sondagens, as conversas se iniciaram sim, e é claro, vamos esperar um desfecho aí, porque mesmo que ele não tenha aceitado, as conversas não tenham andado no início dessa temporada, pode acontecer alguma coisa pro ano que vem. Paulo Roberto Falcão é um grande ídolo aí do futebol brasileiro e seria um prazer, de fato, ter ele como um VP de futebol do Vasco para a temporada de 2022. Mas atualmente, a grande preocupação da atual diretoria é o diretor executivo, a pessoa que vai estar ali de frente do futebol e vai ser ali o principal participante na montagem do elenco, desde a comissão técnica até todo o elenco cruzmaltino. E tem alguns nomes que são fortes dentro da atual diretoria e, é claro, principalmente dentro e rola nos bastidores de São Januário, são os nomes aí que realmente têm mais chances de chegar no ano que vem, sendo eles três, Alexandre Matos, Rodrigo Pastana e Marcelo Teixeira. Ontem eu falei sobre o Alexandre Matos, e hoje eu vou falar sobre o Marcelo Teixeira,
e o Rodrigo Pastana. Primeiramente, com relação ao Rodrigo Pastana, ontem, esse nome que está sendo ventilado para ser o novo diretor executivo, recebeu um contato também da mesma página vascaíno.net e foi perguntado se há alguma coisa dele com o Vasco da Gama, se houve algum contato até o momento, e o profissional, no caso, é claro, Rodrigo Pastana, que esteve no Cruzeiro nessa temporada, abriu o jogo sobre a possibilidade. Ele disse o seguinte: não houve nenhum contato até o momento, mas seria uma oportunidade gigante e também um grande desafio. Ou seja, confirmou que não houve nenhuma sondagem, mas deixou ali praticamente as portas abertas para que elas apareçam, para que as propostas e as negociações se iniciem. Um profissional muito gabaritado aqui no nosso futebol brasileiro, esteve presente aí no Cruzeiro nessa atual temporada. Quem sabe ele não poderá chegar também para o ano que vem. Mas parece que a situação vem se desenrolando para o Marcelo Teixeira, que esteve no Fluminense durante 8 anos, foi o grande desenvolvedor de Xerém, daquele projeto de fato muito bom que o Fluminense tem nas categorias de base. É uma das melhores categorias de base do Brasil. A gente olha para o elenco do Fluminense hoje e sempre olhando aí há alguns anos atrás e vê que o Fluminense é formado só por garotos. Então todo esse projeto foi desenvolvido pelo Marcelo Teixeira e é algo que o Vasco gostaria de desenvolver também dentro do atual elenco e dentro do clube. Um projeto bom para as categorias de base e que fizesse essa ligação com o profissional. Então, devido a isso, o Marcelo Teixeira pode estar vindo sim para o Vasco da Gama. E ontem, o Jorge Nicola, um canal aqui também muito gabaritado do nosso YouTube, ele confirmou sim que houve proposta já do Vasco com o Marcelo Teixeira. Inclusive fontes do Jorge Nicola lá na Ferroviária, atual clube do diretor executivo, confirmaram que já aconteceram conversas entre as duas partes. Marcelo Teixeira, volta a repetir, que é o grande gestor aí e foi o responsável por criar esse departamento aí de Xerém voltado às categorias de base do Fluminense. A grande novidade é que ele iria sair da base, o local onde ele trabalhou no rival das Laranjeiras, iria vir para a equipe profissional do Vasco da Gama, um trabalho muito diferente envolvendo pessoas diferentes, né? E além disso, o trabalho na base é um trabalho que ele faz há mais de 20 anos, então seria uma mudança muito radical. Mas há grande chance sim que isso aconteça. Já recebeu contato, as conversas estão acontecendo, parece que de fato a prioridade é o Alexandre Matos, mas há grande chance do Marcelo Teixeira chegar para essa próxima temporada. E esse foi o vídeo, rapaziada. Trouxemos aí todas as novidades, falamos sobre treinador, diretor executivo, Falcão, jogo de sexta-feira, um vídeo repleto de novidades para vocês. E é claro, se você curtiu, não perca tempo, se inscreva no nosso canal, porque a sua inscrição é importantíssima, é essencial para o nosso crescimento. E também, é claro, deixe seu like se você ainda não deixou aqui embaixo e se inscreva no canal, além de deixar o seu comentário sobre o que você achou aí da possível chegada do Marcelo Teixeira, da fala do Dorival Júnior e também do Paulo Roberto Falcão, podendo ser o vice-presidente de futebol para essa próxima temporada. Esse foi o vídeo, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, uma ótima quarta-feira e é claro, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.